fazer a oração em nome de Jesus? Vamos ficar de pé um pouquinho, graças a Deus, em nome de Jesus. Senhor Deus, já é o terceiro culto aqui no Ministério IPEC, em que nós fazemos aqui. Hoje pela manhã eu fiz, às 3 horas, a pastora Conceição, e agora, meu Deus, à noite, eu novamente, pastor Mota, trazendo a verdadeira palavra ao coração de cada pessoa. E eu quero, Deus, que o povo seja preparado para ouvir e entender a voz do Senhor e ser abençoados, em nome de Jesus. E todos digam: assim seja, para a glória de Deus. Na minha angústia eu procuro a ti chegar, procuro só olhar a face do meu Deus, E quando as lutas vêm, a minha paz, então proponho a mim, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desvairar, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, O mundo é muito belo, é farto de ilusão, mas isto não traduz para mim satisfação. Eu olho para os céus, avisto uma luz, então repito assim, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás, seguir teu caminhar, Senhor, seguir sem desvaiar, prostrar-me em teu altar, Senhor, e não olhar atrás, Pai, estamos na tua presença. Eu não preciso nem te convidar, porque o Senhor mesmo garantiu: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. E nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus e queremos ouvir o teu conselho, a tua boa palavra, em nome de Jesus. E todos digam: assim seja, para a glória de Deus. Pode sentar, ficar à vontade, boa noite, glória a Deus.
E mais uma vez nós vamos aqui para a verdade. Amém? Glória a Deus. Hoje de manhã eu estava explicando às pessoas que uma vez que você aceita Jesus Cristo, você não tem como mais, você pode até desviar do caminho de Deus. Eu não vou mais servir a Deus, não quero mais saber de igreja, mas a sua vida você não resgata mais. A sua vida, quando é dada para Jesus, Ele não lhe devolve mais, agora é dele, entendeu? Não há resgate para as coisas que é consagradas a Deus. Eu aceitei a Cristo, então a vida que está em mim agora é a vida de Jesus. É como Paulo disse, agora não sou eu mais quem vivo, Cristo vive em mim. Por isso que é perigoso uma pessoa que é de Deus odiar, jogar praga, amaldiçoar, vou matar, vou fazer, vou acontecer. É perigoso, porque você agora tem a vida de Jesus em você, não é mais a sua vida, a história mudou, entendeu? Então as coisas que é consagradas a Deus não tem mais resgate. E o que é consagrar? Separar, entendeu? Eu peguei minha vida e dei para Deus, pronto. Mas por que a gente não morre? Porque Ele pegou a vida dele e pôs em nós. Deu para entender? Por isso que o Paulo disse, agora não sou eu que vivo, Cristo vive em mim. Glória a Deus. Isso é perigoso. Por isso que a pessoa, quando desvia do caminho de Deus, sofre muito, porque é com a vida de Jesus que a pessoa está pecando, que a pessoa está fazendo coisa errada. Jesus está vivendo em você. A coisa agora é diferente. Vamos dar uma olhadinha em Levítico. Eu vou repetir o que eu preguei hoje de manhã. Levítico capítulo 27. Você tem Gênesis, você tem Êxodo, aí o terceiro livro é Levítico. Levítico 27. É o último capítulo do livro de Levítico, 27. Acharam? Levítico 27. Quando você vê aquela pessoa, a pessoa está desviada do caminho de Deus, está bebendo, está indo para o baile, está indo não sei para onde, a pessoa está sofrendo, tudo está dando errado, porque não é mais a vida dela, agora é a vida de Cristo, e Cristo não faz essas coisas. Aí você força Jesus a ir para um lugar errado, você proíbe Jesus de falar com alguém, quer dizer, gente, é preciso entender, enquanto você não entende, você vai sofrendo. Você tem que entender isso que eu estou falando, é muito sério. E aqui no livro de Levítico 27, versículo 28, acharam? 28, diz assim: não há resgate, o título que está aí, como é que está aí na sua Bíblia? Não há resgate, para quê? As coisas consagradas, tudo que é consagrado a Deus não pode tirar mais, agora é de Deus. Amém? Entendeu isso? Você vê que a pessoa que ora bastante, ela é sempre abençoada. Quando ela para de orar, começa a afundar tudo, porque não há resgate para aquelas coisas que é consagrada a Deus. Deus está esperando a pessoa orar, a pessoa não ora mais, só vai parando. Entendeu? Eu dizimar, não vou dizimar mais, mas o dízimo é do Senhor, irmão. É uma coisa consagrada a Deus. Só quem não quer ser fiel é que vai te ensinar que isso aí já era. E você vai, se você só colhe o que planta, você não planta, você perde. Entendeu? Então ele diz, todavia, está lendo comigo aí? Todavia, nenhuma coisa consagrada, que alguém consagrar a quem? Ao Senhor, de tudo o que tem, de homem, ou de animal, o que mais? Ou de campo, da sua possessão se venderá, nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. É filho que você consagra a Deus. Você que é mãe, pai, eu estou consagrando meu filho ao Senhor. Acabou, agora é dele. Não adianta o maligno querer botar a mão, porque agora é dele.
Entendeu como é que é? Você consagrou a Deus, você separou, agora é seu. Mas, no versículo 29, toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Cortou aquilo, você vai ter problema. Por isso que em Eclesiastes ele disse, olha, é melhor que você não vote do que votar e não pagar. Você votou com Deus, você tem que cumprir. Senhor, eu não vou fazer mais isso, você não tem que fazer mais. Consagrou uma coisa a Deus, Deus sabe. Ele não é aquele bobinho, ele é Deus, ele é santo. Glória a Deus. 30. Também todas as, que pessoal? As dízimas, que é mais? Do campo, da onde mais? Da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor santas, são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, que mais? De ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Claro que a gente vai encontrar pessoas que vai querer mudar isso, mas depois paga o preço lá na frente. Houve um homem chamado Teudas, que ele até falava muito bem, era bom de história, mas só que tudo que ele ensinava era contra a verdade. Muita gente que fala até de Deus, mas o contrário do que Deus quer. E esse homem, ele levou 400 pessoas a seguir ele e ouvir ele. Sabe o que aconteceu? Ele foi fulminado. E os 400 homens foram dispersos. Se perderam por causa de um falso ensinamento. E levantou-se um outro lá, aconteceu a mesma coisa. Então, nós temos que seguir aquilo que Deus está falando. Deus não está te chamando para uma prisão, é o contrário, para uma liberdade. Deus quer que você seja livre, alegre. Tanto é que a alegria do Senhor que é a nossa força, não é isso? Então Deus quer você alegre, vivendo bem, morando bem, comendo bem, vestido bem, passeando. Deus quer você em paz. Ele te chama para paz, Ele não te chama para uma guerra, entendeu? Sendo que quando você acerta o caminho, bom, eu agora vou viver para Deus, é onde começam os ataques, entende? Você é perseguido, caluniado muitas das vezes, mas jamais derrotado. Deus é com você, meu irmão. Amém, Jesus? Você tem que tomar o cuidado de não se irar e jogar uma praga na pessoa. Você perdeu a linha, né? Você saiu da presença de Deus. Por quê? O que o Senhor ensina? A vós que ouve, digo, amai a vosso inimigo. Aí eu odeio, eu estou fora da palavra. Nessa hora, Deus não tem compromisso mais comigo, porque eu não estou dentro do que Ele mandou eu fazer. Deu para você entender? É como um trem, gente. Ele saiu da linha, ele vai para onde? Você está fazendo lá uma vitamina, alguém puxa a tomada e aí? Vai parar tudo, hein? Deu para você entender? Enquanto você fizer o que Deus manda, não é o que o pastor manda, o que Deus manda. O que eu estou falando para vocês está na Bíblia, eu estou lendo aqui, vocês estão lendo aí. Então é Deus falando com você, só que Deus tem porta-voz. Nesse ministério sou eu, pastor Mota. Às quinta-feira, pastora Zilpa. Das quartas, sexta, às 3 da tarde, pastora Conceição. São porta-voz de Deus. Lá na Igreja de Milagre, pastor Albir Moura. E vai por aí, lá na Mundial, pastor apóstolo Valdomiro. E vai por aí, você está entendendo? Deus tem o seu porta-voz.
que Ele usa para falar com o povo. Glória a Deus. Hoje eu conversei com um pastor, esqueci agora o nome do pastor, mas que conversa gostosa. Nossa, nós ficamos conversando deve ficar uma tarde de conversa. Ficamos até umas 3 horas batendo papo, só coisa de Deus. Ele passando as experiências dele, falei, que coisa linda, que coisa bonita, muito gostoso. A gente sente quando aquela pessoa está com Deus, é de Deus. E aí batemos o maior papo ali, foi muito gostoso. Então, as coisas que são consagradas a Deus, não há resgate. Acabou. Amém? A sua vida, quando você desceu as águas, você aceitou a Cristo. Como testemunho disso, você desceu as águas. Seus pecados foram todos apagados ali. Quando você saiu da água, você saiu uma outra pessoa. A palavra de Deus diz que nós temos que nascer na água, não é isso? Para nascer você tem que morrer. Você respira embaixo d'água? Não, então você morreu. Quando você saiu da água, a sua vida foi para Jesus, a de Jesus entrou em você. Deu para você entender? Não entendeu? Vou explicar. Quando você desceu as águas, você morreu. Quando você saiu da água, você ressuscitou com Cristo, sendo que a sua vida foi para Cristo, a vida de Cristo entrou em você. Foi por isso que quando Jesus veio até Saulo de Tarso, uma luz lá do céu, ele disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quem Saulo perseguia? Alguém lembra? Ele perseguia homens de Deus, não era Jesus. Perseguia homens de Deus. Como a vida de Cristo estava naqueles homens, estavam perseguindo a Jesus. Deu para você entender agora? É muito sério que eu estou falando para vocês. Porque a pessoa diz: eu aceitei a Cristo, agora está tudo. Não, peraí. Não é você quem vive, Cristo vive em você. Por isso que o maligno tem sede de você, tem sede do que é seu, e você tem que ter uma vida de oração, uma vida com Deus, uma vida fazendo as coisas certas, para que não haja brecha para o maligno entrar e mexer com você. Glória a Deus. Então por isso que ele está dizendo: as coisas consagradas a Deus não haverá resgate. Versículo 33. Não esquadrinhará entre o bom e o mal, nem o trocará. Mas se alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Diz: ainda bem que isso era para Moisés. Gente, Moisés já morreu, agora está falando com a gente. Deu para você entender? Deus existe? Claro, irmão. Hoje de manhã contei aqui a minha história, como foi que eu cheguei a Jesus, e eu encontrei o que eu fui buscar. Como é que pode? Do jeito que estava a minha perna, isso não é mágica, irmão. E de repente, fração de segundo, consertou. Depois de tanto tempo de sofrimento usando muleta, você ainda tem dúvida se Deus existe ou não? Entendeu? Agora, em relação a você aceitar a Cristo e considerar uma pessoa morta, vamos ver Colossenses 3. Colossenses 3. Colossenses 3. E o Deus que você tem que acreditar e servir é um Deus vivo. Você acha que morto faz milagre? Não. E às vezes você sabe que aquilo que está se falando é correto. Ou você puxa fora: eu estou fazendo uma coisa que não está certa. Então você tem que acertar. Eu vou fazer o que é certo para poder ser abençoado. Eu já bati muito de frente com a verdade. Sempre me dei mal, porque ela nunca vai deixar de ser verdade.
Você pode botar fogo na Bíblia, a palavra de Deus vai continuar existindo. E como Deus quer. Amém, Jesus. Glória a Deus. O capítulo 3 de Colossenses, olha o que as Escrituras estão falando. Portanto, viu aí? Portanto, se já ressuscitaste com quem? Com Cristo. Buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado, à destra de Deus. Pensai nas coisas que são da onde? De cima, não nas que são da terra. Aqui na terra tudo acaba, lá em cima não. Lá em cima é diferente. Você já viu dizer que um anjo morreu? E tem um zinho muito mal? Lá em cima as coisas são perfeitas. Deu para você entender? Aqui embaixo não. Aqui embaixo se mistura tudo. Come de qualquer jeito. Inventa a história. Eu, quando tomava umas pingas lá no Engenho do Roçado, sabe o que eu comi lá? O camarada matou um porco. Aí sabe o que eu comi? Testículo do porco. Você precisa de ver como aquilo fede. E o homem, ele vai misturando tudo. Eles cozinhando lá, mas que cheiro de urina forte. Por acaso alguns de vocês já comeram esse tipo de coisa? Você está entendendo? O homem não pensa, ele não enxerga. Sem Jesus você é cego. Você pode ser uma pessoa rica, uma pessoa que tem muito dinheiro, mas se você não tem Cristo, você é uma pessoa cega. Você não consegue discernir entre o bem e o mal. Então você vai errando pensando que está fazendo certo. E aí você vai colher tudo isso depois. Quando você tem Jesus, você tem uma linha de raciocínio ótima. Porque você logo entende, isso aqui é errado, eu não vou fazer. Isso aqui é errado, eu não vou pensar mais nisso. Isso aqui é errado, eu não planejo mais isso. Isso aqui é errado, eu vou riscar, não quero mais saber. Acabei com essa planta, vou jogar fora. Porque você enxerga, você entende, né? Muitas coisas aqui na Bíblia Sagrada que Deus falou, a gente diz que é absurdo. Por exemplo, se alguém bater num lado do seu rosto, você oferecer o outro. Pastor, não dá não, senão vai levar. Você está vendo só como é que ainda está faltando muita coisa? Se alguém tomar o que é teu, não torne a pedir. Não, se eu souber onde está, eu vou buscar. E lá você não sabe se volta vivo, você vai ter que matar. Você está entendendo como é que é? Sem a luz, você não consegue discernir as coisas. E essa luz é Jesus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, continuando, versículo 3: porque já estás, o que ele fala? Olha aí, mas você está falando. Pastor, está dizendo que eu estou morto, mas eu estou falando. Mas essa morte é o seguinte: não é mais você que vive. Uma hora você vai entender isso. Eu custei entender, mas entendi. Não é mais você que vive, é Cristo que vive em você. Deu para você entender? Então ele diz assim: porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aí ele diz: quando Cristo, que é o quê? Você entende agora por que você está vivo? Porque Cristo é que é a sua vida. Está dando para você entender, gente? Hein? Cristo que é a sua vida. Por isso que nós devemos respeitar a palavra, viver em oração, para que as coisas deem certo. Isso não proíbe você de ir a uma praia, de ir ao cinema, de passear. Só que você precisa entender
que quando se trata de Jesus, é um Deus vivo, é o Criador dos céus e da terra. Quando eu saio da palavra, tem gente que diz assim, eu saí da graça. Quando você fala isso, você desviou por um momento da palavra de Deus, e isso pode te causar dano. Você tem que estar na obediência a Deus, gente, é isso. Não é só vir à igreja. Eu preciso entender o que Deus está falando comigo. É igual você faz faculdade, mas você não presta atenção em nenhuma aula. Quando você vai fazer as provas, é só mal. Você não consegue. Vai se formar quando? Nunca. Entendeu? Você vai na faculdade ou vai no colégio, você tem que prestar atenção. Tem professora que passa lá o exercício no quadro e diz, tem tantos minutos para copiar, você está ali para vencer. E a igreja pode chamar de escola de Deus. Eu tenho que vir e entender o que Deus está falando comigo, senão eu me perco. Ele é a luz, a palavra de Deus, ela é uma luz. Eu sem ela, eu estou na escuridão, eu não enxergo, aí faço besteira. Teve um camarada, eu vi uma reportagem, que mataram o filho dele, e ele viu quem matou o filho dele, e o que ele fez? Ele vendeu, tem um negócio que ele desfez, não sei se foi o carro, uma coisa assim, e ele comprou uma pistola, e ele encontrou o camarada que tinha matado o filho dele. E aí, você lembra de mim e tal, e se identificou, agora eu vou resolver com você. Aí ele matou o cara, o cara parece que ainda riu dele, ele matou o cara. E ele foi preso. Quer dizer, quem tinha que ir preso foi o cara que matou o filho dele. Ele matou o cara, ele ficou sem o filho e sem a liberdade. Ele falou, só tem arrependimento disso, mas de ter matado, que matou o meu filho, não. Mas de uma certa forma, ele não teve uma linha de raciocínio aberta, ele não teve luz para entender que ia enrolar a vida dele por um bom tempo. Você entendeu? A falta de luz, você acaba com o casamento, você fecha uma empresa, você arranja só inimigos, você vira racista, preconceituoso, infiel, você vira muitas das vezes até inimigo de Deus, por falta da luz. Lá na década de 70, de 67 a 70, eu ria dos crentes, de pandeiro, de terno, de chapéu, no sol quente, com violão, como eu ria daquilo. Mas por que eu ria? Eu nasci numa família espírita, lá o pau quebrava. Contei aqui hoje de manhã o que eu fazia. Era trabalho pesado, coração de galinha fincado punhal com o nome de pessoas, coisa séria. Então eu nunca entendi o que é Deus, eu só lembrava de Deus quando arrancava a trovoada. Assim mesmo eu ficava pensando, gente, você está arrastando algum móvel lá em cima? E o barulho que era, eu não tinha nem noção que era duas nuvens pesadas, né, de água que trombavam, e aquilo formava até eletricidade, o negativo com o positivo. Eu não entendia isso. Então eu ria. Quando eu conheci Jesus, através de umas mulheres que foram na minha casa e pregaram o evangelho, falei, meu Deus, eu estou do lado errado. Eu tinha um gongá dentro de casa, eu acabei com tudo. Eu tinha uma pombagira atrás da casa, acabei com aquilo tudo. E fui para a igreja, e hoje eu falo para Deus, Senhor, me indica um Deus, que tudo meu é com o Senhor. Me indica outro Deus, que eu vou buscar o outro Deus. Porque não existe, só Ele é Deus.
Só Ele é Deus. Então, se você precisar, se você quer vencer na vida, se você quer uma pessoa que quer ter paz, você tem que ter o Deus vivo, não é um Deus morto. Véspera do dia 2 de novembro, que é considerado Dia dos Mortos, eu pastoreava na Igreja da Graça, e uma jovem disse assim para mim, uma jovem de uns quase 30, disse, amanhã é dia 2, vou lá no cemitério de Nova Iguaçu, vou levar um buquê de flores lá para minha mãe. Eu falei, que legal, menina, muito bonito, você realmente é uma filha que ama sua mãe, tomara que ela te dê um abraço. Está amarrado, pastor. Eu falei, ué. Aí que ela caiu em si. Se é sua mãe, que vai te dar um abraço, aquele esqueleto te abraçando. Você está com medo de que se é sua mãe? Aí que ela foi entender, os mortos não fazem milagres. Deu para você entender? Sim ou não? Aí eu me lembro que o meu pastor, chamaram ele para fazer uma oração num velório. Aí eu olhei para ele assim, pastor, que legal. Ele disse, bonito se o senhor, na hora que estiver orando lá, o homem ressuscita. Ele disse, eu mato ele de novo, mano. Ele ficou com medo. Eu mato ele de novo, nunca mais esqueci isso. E fiquei. Então, gente, as coisas de Deus são santas, são sagradas. A sua vida hoje é uma vida consagrada a Deus. Por isso que você sente falta de Deus. Eu preciso ir à igreja, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso orar. É porque Jesus, Ele mora em você. Vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. E você sendo templo de Deus, Deus também quer ouvir. Mas Ele não é Deus? Então, mas Ele quer ouvir. É alimentado seu espírito, sua alma. Porque você não é um corpo, você é um espírito. Você tem uma alma e mora num corpo. E nesse corpo, Deus mora com você. Tanto é que a Ana, a mãe de Samuel, ela estava orando sem sair som da boca. Até o sacerdote Eli fez de tudo para ouvir o que ela estava falando. E ela estava... Como ele não conseguiu ouvir nada, ele disse, está embriagado. Ela disse, não, senhor, eu não estou embriagado. Eu estou atribulada de espírito. Aí ele abençoou ela e foi. E não demorou, ela engravidou, que ela queria isso, ela era estéril. E Deus deu para ela o Samuel, e ela já tinha consagrado Samuel a Deus. Assim que o menino desmamar, eu vou dar para o Senhor, e deu. E o Samuel tornou-se aí esse enorme homem de Deus aí, né? Que se dava mesmo, tinha temor de Deus, uma coisa bonita. Então é isso que às vezes falta no ser humano. Não é ir à igreja, é você entender o que Deus fala e botar em prática. É isso que vai fazer você vencer, irmão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? É como você ir num self-service, num restaurante. Olha, eu fui lá, e aí? É chiquérrimos. Nossa, tudo quanto é tipo de comida, de salada, tem os docinhos, tem isso, tem aquilo, outro. É mesmo, fulano? Você comeu? Não. A igreja é isso. Você vem, quem passou pregou, eu nem me lembro, eu estava tão preocupado com não sei o quê. Você perdeu o culto, você perdeu Jesus, você perdeu o ensinamento, você deixou ele falando sozinho. Aquela situação não vai mudar por causa disso. Ele é Cristo, ele diz, sem mim eu preciso ouvir e botar em prática. Não é porque a igreja é linda, que o pastor é poliglota, o carro dele é do ano, não é isso que vai mudar a sua vida. É o que você entende de Deus e vive para Deus. É isso que muda a sua história. Glória a Deus. Quantos casos nós vimos na Bíblia que a pessoa só mudou depois que ouviu Deus?
Só depois que ouviu Deus. Vamos ver um caso aqui. Deixamos aqui o Colossenses e vamos para Marcos capítulo 1. Evangelho de Marcos capítulo 1. Vamos ver um caso aqui que a pessoa ouviu, mudou a história. É isso. Não que eu fui lá e o pastor pula, roda e fala. Isso não vai mudar a sua história. Foi por isso que Jesus disse: ide por todo mundo e faça o quê? Porque quando você entende o que é pregar, entende o que é pregar? Tem gente que prega a conta de luz aonde? Na geladeira, na porta da geladeira, não é? Bota o imã lá e está pregado. Você não vai esquecer que está pregado ali. Eu tenho que pagar essa conta de luz, eu tenho que pagar essa conta de água, está pregado ali. Então pregar é fixar. Quando a palavra entra em você, ninguém tira mais. Aconteça o que acontecer, a palavra está dentro de você e você tem que usar ela na área que for preciso. Amém? É desse jeito. Então, o Marcos capítulo 1, lá no versículo 40, Marcos 1,40, a cura de um leproso, um homem que estava afastado da família, afastado da sociedade, por causa de uma lepra. Tem gente que está afastado dos amigos, afastado da sociedade, porque fala demais, é desbocado, briga com todo mundo, aí a pessoa fica afastada. Isso é um tipo de lepra espiritual que a pessoa tem que perder isso. Amém? Glória a Deus. Esse aqui era físico mesmo, não era espiritual. Então o que aconteceu? E aproximou-se dele um leproso, que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: o que ele dizia? Se queres, bem podes limpar-me. É isso? Ele achava, e tem muita gente que pensa assim, é porque ainda não chegou o tempo de Deus. Você está entendendo? Você não entendeu ainda, que você precisa entender o que Deus está falando com você. É isso. Então, ele falou para o Senhor: se queres, bem pode limpar. E Jesus, movido de grande compaixão, sentindo a dor daquele homem, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero ser limpo. Esse homem ouviu: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Aquela palavra entrou, foi lá na alma dele, no espírito dele. Então o que comandava aquela lepra teve que sair do corpo dele e foi curado. Quantos aqui foram curados de lepras aqui dentro? Chegou uma menina aqui que a mão dela era tanta lepra que a mão dela escorria secreção. Eu tenho no Face, e ela chegou aqui e disse: pastor, a minha mãe mandou que eu viesse aqui na igreja e pediu ao Senhor para segurar na minha mão. Você segurava? A mão dela parecia até leite bolsa escorrendo assim. Sua mãe mandou você fazer isso, mandou, então é para agora. Deus tocou lá no coração dela, talvez estava sendo provado, não sei. Deixa eu ver sua mão. Peguei a mão dela e disse: a partir de hoje você não tem mais lepra nenhuma, em nome de Jesus. Ela não usava bermuda, nem saia, porque as pernas dela eram horríveis. A mãe dava comida na boca, dava banho, porque ela não podia agilizar. Se você vê a pele dela hoje, você vai dizer: ela nunca teve isso. Oi? Vocês, quem tem o Face da igreja? Quem tem o Face da igreja? Tem? Dá uma olhada ali que você vai ver. Tem uma mão horrível e a outra limpinha. Foi aqui, ó. E a outra que
Todo mundo dormindo, aí escutava aquele barulho de noite. E havia a menina se coçando o tempo todo, que parecia pé de jacaré. Tanto se coçava. Acabou, foi curado. Na época tinha 11 anos, hoje está uma moça, deve estar com 18, 19 anos por aí. É isso, gente. Quando a palavra entra, a coisa acontece. Se a palavra não entrar, o defeito não é o pastor, não é o Satanás, não é nada disso, é você que não ouve. Você ainda não entendeu que para a sua história mudar, você precisa ouvir. Há um profeta que disse: o meu povo foi destruído. Qual foi o profeta Osés? Qual foi o motivo? Porque me faltou o conhecimento. E o povo foi destruído porque faltou o conhecimento. Jesus já vem ensinando: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso. E quando isso não acontece, você terá sérios problemas. Mas quando você começa a entender: ô Nana, Deus abençoe, Nana. Raimunda, Deus abençoe. Um abraço aí na família Calazans, tá? Deus abençoe. Enquanto você não entender a palavra, ficar naquela conversinha, nada vai mudar. Nada vai mudar. Olha, a Maísa e o Valmir são 2 membros aqui da igreja. E eles tinham muito conhecimento ali naquela comunidade chamada Nova Holanda. Lá tem um senhor, não sei se alguém lá assiste o nosso Face, tem um senhor chamado Manuel, que é um comércio grande esse homem lá. E a Maísa e o Valmir foram lá e encontraram esse homem num sofá, deitado, já à beira da morte. O homem não levantava, não fazia mais nada. Quando eles viram aquilo, conversaram com ele: seu Manel, eu vou ligar para o pastor aqui, e para ele falar com o senhor. E ligou para mim. Eu: alô, sou eu, pastor Valmir, Maísa. Falei: ah, tá. É que eu tenho um amigo aqui, pastor, que ele está deitado, ele não se mexe, ele não levanta para nada. E eu falei com ele que eu ia ligar para o senhor orar por ele. Ele disse: tá bom, passa o telefone para ele. Não, eu vou botar no Viva Voz, porque ele não tem ânimo para nada. Ali na Nova, acho que é Nova Holanda, sim. E eu comecei a ministrar uma palavra para ele. Não conheço esse homem, não sei se é alto, se é baixo, como é que ele é. Eu disse para ele o seguinte: o que o senhor está sentindo? O senhor está me ouvindo? O que o senhor está sentindo não é seu, não tem nada a ver com o senhor. É uma briga para você entender isso, porque as trevas tentam lhe cegar o entendimento. E cegando o entendimento, se for pessoa, você vai dizer: isso aí nunca vai mudar, essa pessoa não presta. Se é enfermidade, isso aí vai morrer, não tem jeito não. Porque é uma briga dentro da sua cabeça, na sua mente. E eu disse para ele: o Pedro, que andou tanto com Jesus, na carta que ele escreveu, na 1 Pedro 2,24, ele disse: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Tudo que era nosso, tudo que era doença, foi colocado no corpo de Jesus, foi crucificado com tudo. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e por suas feridas fomos sarados. O senhor entendeu, seu Manuel? Entendi. Entendeu mesmo, seu Manuel? Entendi. Então o senhor levanta desse sofá. E alguém estava perto lá, que não era a Maísa nem o Valmir, disse: mas ele não pode. Epa, fala com essa pessoa para não se meter nisso não. Levanta, seu Manuel. Aí a Maísa e o Valmir disse: pastor, o homem está levantando. O homem não levantava. E aí? A Maísa e o Valmir falou que precisa: pastor Mota, só precisa de ver como esse homem está forte. Ele sempre fala no Senhor. Você está entendendo? Quando você ouve a palavra é Jesus.
Se ele entrar em você, ele vai mudar você, seja lá o que for, vai haver uma mudança. Mas se ele não entrar, aí não tem como, irmão. É por isso que a fé é por onde? Ouvir. Por que ouvir? Porque Jesus é palavra. Vamos ver isso. Aqui a gente já viu o que ele disse, né? Ele tendo dito isso, logo a lepra desapareceu, quer dizer, a palavra entrou nele. No Evangelho de João, capítulo 1, Evangelho de João, depois do livro de Lucas, no capítulo 1, olha quem é Jesus. Eu tirei a foto dele e disse, irmão, esquece isso, nada disso. Olha quem é Jesus. Se você tem uma Bíblia, olha aí, Evangelho de João, está assim, ó, o Santo Evangelho, o Santo Evangelho segundo João. Acharam? Sim ou não? O capítulo é 1. Vamos ler junto? Toda a igreja, vamos ler junto? Diz assim, ó, no princípio era o quê? E o verbo estava com quem? E o verbo era quem? E o que é verbo? Palavra, irmão. Verbo é palavra. Vocês no colégio, lá na segunda série, primeira série, eu não sei se as professoras ainda ensinam isso, que está tudo mudado, né? Mas eu aprendi o verbo falar, o verbo sorrir, o verbo comer. O que é verbo? Palavra. Amém, Jesus? Então Jesus é palavra, é verbo. Olha o versículo 14 aí do livro que você está lendo. Versículo 14. Diz o quê? E o verbo, aonde ele se fez carne? Na madre de Maria. Houve uma transformação ali dentro da madre. Porque Jesus não podia aparecer aqui como o exterminador do futuro, né? Caiu numa cuia pelado. Não, irmão. Ele tinha que entrar aqui pela porta. O que não passou, o que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é chamado de ladrão. Que porta? A madre da sua mãe. Eu vim pela dona Sidônia. Você veio por quem? Como é que você entrou aqui na terra? Pela sua mãe. E a sua mãe entrou pela mãe dela. E aí vai. Onde nós vamos parar? Lá em Eva. Deu para você entender? Da Eva para cá, tudo pela madre, pela madre, pela madre, pela madre. E um homem grávido, só mulher. Glória a Deus. Qualquer homem que você vê, bonito, feio, alto, baixo, magro, você pergunta para ele, como é que você apareceu aqui na terra? Não, minha mãe é Dona Judite, já ouviu falar? Dona Teresa, Dona Firmina. Quer dizer, ele veio para uma madre. E o verbo aqui, ele se fez carne. Maria foi engravidada pelo Espírito Santo. Jesus tinha que entrar aqui como entrou todos os homens. Amém, Jesus? Por isso é que você é curado, você é liberto através da palavra. Amém? É só isso. As pessoas ficam esperando. Não, deixa eu ver se a canela de Jesus é grande ou é pequena. Irmão, é verbo, palavra. Entendeu isso? Quando você ouve a palavra, tudo muda na sua vida. É isso que está faltando. Pessoa que vai na igreja, Pai te ama, e o pastor está pregando. É hora de você ter uma caneta. É hora de você ter uma caneta, um lápis, anotar cada palavra. Chegar em casa, você faz um estudo, você analisa, ora em cima daquela palavra e Deus fará a obra. O compromisso de Deus é com a palavra. Se a palavra estiver em você, você está comprometido com Deus. Amém, Jesus? Nesse mesmo livro, para fechar aqui com chave de ouro,
nesse livro de Marcos, volta só um pouquinho de novo, 16. Marcos 16, gente, não tem nada embaçado, é querer entender. Quando a tempestade se levantou lá, os discípulos foram lá incomodar Jesus. O senhor não se importa que nós pereçamos, quer dizer que a gente morra? E Jesus acordou, repreendeu o vento, repreendeu o mar, depois olhou para eles e disse: por que vocês são tão tímidos? Ainda não têm de fé? Que vocês não prestam atenção no que eu ensino? Eles podiam ter feito o que Jesus fez, mas por não dar atenção ao que é ensinado, ficaram desesperados, achando que Deus tinha abandonado eles. Não, eles que abandonaram o Senhor, irmão. Quando você não usa a palavra, você está abandonando o Senhor. As minhas batalhas é tudo guerreada de joelhos, às vezes em pé, sentado, orando, em cima daquela palavra que eu aprendi. O Senhor falou isso. E Hebreus 6,18 diz que é impossível que Deus minta. Então é verdade que o Senhor falou e eu creio. Entendeu? E aí vou e as coisas vão acontecendo. Glória a Deus. O Marcos capítulo 16, no versículo 15, isso é muito importante, diz assim: e disse-lhes, achou aí, gente? Marcos 16, 15. Olha o que Jesus falou. E disse-lhes: ide por todo mundo. E para fazer o quê? Porque sem pregar o evangelho nada ia acontecer. Deu para você entender? A chave é o evangelho. Vai lá, o que é evangelho? Boas notícias. Não é péssimas, que Deus fechou a sepultura, que não sei o que, não, isso aí. Ele mandou você dar boas notícias. Pastor Mota, me fala sobre as boas notícias. Jesus, quando chegou na cidade de Naim, o pessoal ia lá no cortejo lá de um enterro lá, e a viúva estava chorando, porque o único filho que ela tinha morrido. E Jesus olhou para ela e disse: não chores. E ela deve ter se calado. Em seguida ele toca no esquife, o pessoal para o enterro, ele chama o morto levanta. E aí? Não foi uma coisa nova? Como você acha que aquela senhora ficou? Que alegria! Chega na casa de Jairo e diz lá, Talita cumi, traduzido é: menina, te digo, levanta-te. A filha do Jairo ressuscita. Como ficou o Jairo e a mulher dele? Acabou o vinho no casamento. Jesus pega lá a talha com água, trouxe, transformou em vinho. O pessoal disse: ué, guardaram o melhor vinho para o final da festa? O pessoal ficou alegre. Então, evangelho é boas notícias. Pedro chega na casa de Enéas, estava 8 anos paralítico, e disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta dessa cama. O homem levantou bonzinho. Não foi boas notícias? Agora, quando você vai visitar a pessoa, já chega: meu Deus, quem te viu e quem te vê? Eu pensei que você já estava enterrado. Você está acabando de matar a pessoa, irmão. Pelo amor de Deus, né? Olha assim: nossa, você era um touro, era forte. Como é que você está? Meu Deus, você vai morrer amanhã. Que visita, hein, irmão? E soltar os pitbull, essa visita nunca chega lá. Está amarrado, irmão. Então, o Pedro chegou na casa de Enéas e fez isso, irmão. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta essa cama. Ele levantou. Pedro e João também disse lá para o homem: olhe para nós. E olharam: levanta e anda em nome de Jesus de Nazaré. O homem levantou. É boa notícia, irmão. Então aqui ele diz: ide por todo mundo. O que mais? Pregai o evangelho a toda criatura. Agora olha aqui, olha, quem crer, se você não crer, não funciona. Foi lá, é charlatão aquilo lá. Não, você que não creu. Quem crer e for batizado será. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será o quê? Vai continuar com problema, irmão.
condenado, continua com problema. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, olha isso aqui, ó. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, quem? Os discípulos, tendo partido, pregaram por todas as partes, fez o que Jesus mandou, cooperando com eles, quem? Toda vez que você prega a verdade, Deus coopera com você. Deu para você entender? Deus coopera com você. Cooperando com eles, o Senhor, e confirmando o quê? O que Deus confirmava? A palavra. Se não é a palavra, não tem confirmação. Confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Se eles fazem diferente, não tinha sucesso. Tá na palavra, tá, fica tranquilo, vai acontecer. Igual a Lourdinha, né? A aposentadoria veio no dia de domingo, pelo amor de Deus. Hein? 8h30 da noite de domingo. Eu tinha falado para ela que na tal mês ela seria aposentada. E no mês de junho, falei, olha, Lourdinha, no mês de junho você está aposentado. Oramos a Deus, tal, senti no coração, falei para ela. Aí ela não jogou fora aquilo que ela ouviu. Quando foi no dia 30 de em agosto você estaria aposentado. Eu falei em junho que em agosto você estaria aposentado. Qual foi a data de agosto? 30 de agosto, 8h30 da noite, no domingo. Ela olha no e-mail dela, aposentadoria. E aí? Tudo é possível. E graças a Deus está aí. Está feliz? Glória a Deus. Tudo é possível que mas eu preciso ouvir. Não adianta, eu preciso ouvir. E depois que você entende, Deus não aceita que você faça errado, depois diz que foi erro. Não. Você sabia que era erro. É igual eu passo álcool em gel aqui na minha mão. Agora bota fogo aqui. Eu não sei que vai queimar. Está amarrado, tem que mudar essa cabeça. Vem para cá, pega aqui sua água, seu sabonete, vamos falar com Deus, em nome de Jesus, e vou entregar aquelas balinhas que o negócio tá bom, irmão. Aí diz assim, mas pastor, dá uma vergonha na cara, esse negócio de balinha, que sou eu, né? Mas Jesus usou saliva, usou o barro lá, fez aquela laminha. O Eliseu usou sal, usou farinha, usou o Rio Jordão, aí, usou um pau lá para poder o machado flutuar. E aí? Paulo usou lenços, aventais. Irmão, o justo vive da fé. Se ele não tem fé, ele não ouve Deus, nada funciona. Fica só, não funciona. Aqui não, aqui a gente mata a cobra e mostra. Não, mostra a cobra. Não é verdade? Matei uma cobra, cadê? Não, está aqui o pau, não, quero saber da cobra. Glória a Deus. E Deus abençoe aí, vocês que estão comigo no Face aí, e vocês aqui na Rádio Pet. Ixi, saiu aqui.
a radipec.com.br. Eu pedi e continuo pedindo, você que ouve a Radipec em algum lugar desse Brasil, ou até em outro país, eu gostaria que você, não precisa nem botar seu nome, mas entrasse no nosso Face, dizer, pastor, eu estou ouvindo essa rádio, eu estou em tal lugar, eu estou em tal estado, em tal país. No nosso Face aqui, Francisco Mota, o IPEC, e aí você põe aí, eu estou ouvindo em tal lugar. Isso é muito bom, tá bom? Glória a Deus por isso. Com certeza, filha. Aqui, Guaraciara. E você vai pegar essas balinhas que nós vamos orar aqui, ó. Pega aqui comigo. Gente, olha, o que Deus está fazendo através dessas balas é coisa forte. Coisa forte. Ó, tem uma mãozinha aqui, ó. É Dona Letícia Oliveira da Silva Mota. Vai, distribui aí, por favor. Cada um pega aí um pouco dessas balas aí. Chega lá, não precisa dizer, essa bala eu trouxe da igreja. Não, deixa lá, irmão. Todo mundo que vê um bolinho de bala quer pegar uma, né? E aí que Deus faz a obra. E glória a Deus. A irmã me contou o testemunho que o marido, ele só almoçava, jantava se a mulher botasse no prato. E isso já estão em anos de casado eles. Depois que ela começou a levar a balinha, ela disse, eu vou botar a sua janta. Não, pode deixar que eu boto, tá lá resolvendo o seu janta. Disse, quê? Você está bem? E foi mudando a história, e glória a Deus, irmão. Que bonito, né, filha? A Letícia está aqui, e glória a Deus. Aqui tem uma pessoa falando comigo. Ô Edson, Deus abençoe aí, Martins. Deus abençoe, pastor Mota, boa noite. Graça e paz. Vou vir contar um milagre na sua igreja, breve. Eu sou um milagre, que bonito, Deus abençoe, Deus abençoe, meu amigo Martins, glória a Deus. E é desse jeito, pegou, gente? Chega para cá, para você orar aqui comigo, vem para cá, chega para cá, isso. Olha, aqui é a rua Emílio de Menezes, número 101, bairro Vila Nita, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Brasil, tá? E você pode estar participando dos cultos aqui comigo. Nós estamos na sede mundial da Igreja Pentecostal com o Evangelho completo. Eu sou o pastor Mota e tenho a missão de ministrar a palavra a você e orar por você. Chega para cá, gente, e feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a rocha edificou. Caíram as chuvas e o rio transbordou. E o rio transbordou, soprou o vento, enfureceu, mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu e sua vida destruiu. Aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre a areia construiu, e sua vida destruiu. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, eu ministrei aqui a sua palavra,
E eu tenho a certeza que esse povo não jogou nada fora. Deram atenção porque sabe que o Senhor é a palavra de Deus. Quando eu não tenho interesse de ouvir, é porque eu não quero te conhecer. Mas quando eu tenho interesse de ouvir, é porque o Senhor é bem-vindo ao meu coração, aos meus ouvidos. E esse povo, ó Deus, deram bem-vindas ao Senhor. Então, eu quero que o Senhor, que já está dentro de cada pessoa, o Senhor é a palavra, que venha destruir, ó Deus, todo espírito de enfermidade que estiver nessas pessoas. Aquele demônio que faz a pessoa sentir dor no estômago, que faz a pessoa ter infecção de ovário, útero, trompa, que faz a pessoa ter hérnias de disco, que faz a pessoa ter dores no nervo ciático, joelhos inchados, panturrilha doendo, calcanhar, esporão, dor na cabeça, preocupação, medo. Meu Deus, que isso tudo seja arrancado dessa pessoa. Artrite, artrose, a tendinite, bico de papagaio, o lúpus, oh meu Deus, a leucemia, que isso tudo seja arrancado. Aquele mal que não deixa o pâncreas produzir a insulina, que não deixa os rins funcionar direito, que põe coceira na sola dos pés, que esse espírito de enfermidade sai dessa gente e não volta mais. Solte o fígado dessa pessoa, solte os rins, o coração, o pulmão, que saia das veias dessa pessoa que você vem entupindo, a dor da cabeça. Vai-te embora e não volta mais em nome de Jesus. Jesus, o Senhor está dentro dessa pessoa. Eu sei que uma enorme obra está sendo feita agora. O ódio, a mágoa, o medo, o pavor, tudo isso está batendo em retirada. A incredulidade, as dúvidas, a ansiedade, tudo isso vai batendo em retirada, vai sendo destruído em nome de Jesus. Agora, Deus, põe um poder sobre essas balas que estão nas mãos dessa pessoa, que não sejam mais simples balas, Pai. Assim como foi arrancada aquela espinha de bacalhau da garganta da Ana e outras coisas que aqui aconteceram, meu Deus, que essa pessoa alcance o milagre também. De repente é discussão dentro de casa, filhos que não obedecem, marido que trata mal a esposa, esposa que trata mal o marido. Depois da unção dessas balas, que tudo mude. Pai, também em nome de Jesus, põe um poder nesta água da saúde, essa água que é chamada a minha saúde, a minha libertação. Põe um poder sobre ela, para que toda pessoa que beber desta água, Deus, até mesmo lavar o lugar onde está infeccionado, como aconteceu com o Clebinho, que a sua perna estava necrosada já de uma ferida. Quando ele jogou a água aqui, criou aquela espuma preta, caiu tudo e hoje ele só tem a cicatriz. Que assim aconteça também na vida dessas pessoas, essa cura maravilhosa. Pai, esse sabonete é para arrancar aquela moleza do corpo, as dores dos ossos, o desânimo. Tem pessoas, ó Deus, que não conseguem assim levantar instantaneamente da cama. Dá uma moleza, como se tivesse alguém segurando a pessoa. Oh Deus, depois da pessoa se ensaboar com esse sabonete consagrado ao Senhor, que essa pessoa seja animada. Ela pode até determinar se engorda ou emagrece, em nome de Jesus. E o mal vai descer de rala abaixo na hora que a pessoa se enxaguar, em nome de Jesus. E agora, Pai, eu quero que o Senhor receba dízimo, oferta, que foi trazido à sua casa, não é meu, é seu. Eu quero que em nome de Jesus, conforme o Senhor prometeu, os que me honram, eu honrarei, que essa pessoa seja honrada. Agora, Pai, eles vão passar pelo caminho santo, e o Senhor cobre eles com o teu manto de justiça. Leve em paz, livrando de tudo que é mal, e vocês digam assim seja. Digam graças a Deus. Amém? Vão na paz de Jesus, que Deus te abençoe. Pessoal da rádio ipec.com.br, olha, Deus abençoe, espalhe aí no seu bairro aí, na sua cidade, no seu estado, sobre essa rádio, radioipec.com.br. É a rádio que vem trazendo as boas novas
para a restauração, para a mudança da tua vida. E obrigado aí o pessoal da Taqui, que Deus abençoe a todos da Taqui que têm participado desse trabalho aqui, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. E o pessoal também da Starnet, né, que tem dado aqui um grande suporte para a obra de Deus. Starnet, Deus abençoe. Olha, você aí que orou comigo também, né, a Paula Gil, Deus abençoe muito a vida de vocês. A Natasha também, que daqui a pouco está tudo no nosso canal de YouTube, né? O nosso canal de YouTube, o nosso endereço é Ministério IPEC, tá? Canal de YouTube, nosso endereço é Ministério IPEC. Deus abençoe, fique na paz de Jesus. Até a próxima domingo, 8 da manhã, depois das 19 horas. Deus abençoe.